Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson. Nós estamos na cadeira de Sociologia e Educação 1 e essa nossa videoaula trata sobre o texto Por um Novo Significado do Futuro, da autora Carmen Lecardi, né? Nós vamos tentar aqui destrinchar esse texto, vamos ver ponto a ponto esse texto nessa nossa videoaula, com forma de esclarecer e deixar claro para todos os nossos alunos a lógica, o papel desse tipo de argumento no nosso curso de Sociologia e Educação. Bom, dito isto, vamos primeiro pensar em um ponto que a Carmen Lecardi ela já cita logo numa das primeiras páginas do texto, quando ela busca no autor, no sociólogo alemão Norbert Elias, o argumento de que o modo de viver o tempo varia conforme as gerações, né? Ou seja, em cada sociedade, né, há uma concepção de tempo, né, e essa concepção de tempo ela varia conforme o tempo vai passando, as gerações vão se sucedendo. Isso é importante, tá, porque a Carmen ela já chama a atenção também para um segundo aspecto que ela chama de diferimento das recompensas. O que é isso e o que isso tem a ver com o argumento do Norbert Elias, né? Ora, vamos pensar no seguinte ponto. Se eu tenho uma ideia de passado, presente e futuro, onde eu vivo o meu presente na expectativa que esse viver o presente ele vai construir um futuro melhor para mim, ou seja, claramente uma ideia de progresso, né? Eu quero agora preparar o terreno para que, progredindo na minha vida, eu consiga ter um futuro melhor. Então, diferimento de recompensas é exatamente isso. A gente vive nosso presente em função de uma expectativa que temos em relação ao nosso futuro, né? Isso, em linhas gerais, para uma sociedade mais contemporânea, para uma sociedade industrial, para uma sociedade capitalista, burguesa, né? Repito, essa ideia de diferimento de recompensa está totalmente vinculada à ideia de progresso. Então, é possível vivermos uma vida onde nós vamos progredir, ou seja, vamos acumular coisas ao longo do tempo e esse acúmulo nos dará uma vida melhor, uma vida mais confortável no futuro. É isso que a gente espera de uma forma geral. Só que isso aí para uma sociedade burguesa, mas e as demais sociedades? Como é que isso funciona, tá? A Carmen Lecardi, ela coloca que essa coisa de uma ideia de progresso, ela está claramente vinculada a uma sociedade cristã, tá? Por quê? Porque aquilo que ela chama do homem primitivo, de outras sociedades, para essas outras sociedades anteriores, ou ainda que contemporâneas ao mundo cristão, mas que funcionam numa outra lógica, há uma ideia de tempo cíclico. Ou seja, para o homem primitivo ou para qualquer outra sociedade que não seja a sociedade cristã, há uma ideia do tempo funcionando como um ciclo, como uma roda da fortuna, que vai girando o tempo todo e que repete sazonalmente, de tempos em tempos, certos acontecimentos, certos modelos que vão se repetindo com isso. Então, para uma ideia de tempo cíclico, o que você faz é viver a sua vida em função dessa expectativa de repetição, tá? Agora, quando você fala de uma sociedade cristã, tá? Essa sociedade cristã ela parte do pressuposto que não, é um fluxo contínuo o tempo. Esse tempo ele espera que gere algum progresso para você, tá? Num futuro qualquer da sua existência, tá? E nesse sentido, tá? Pensando que nesse mundo, nesse tempo de uma sociedade cristã, a Carmen Lecardi ela nos chama a atenção para dois momentos, particularmente dessa sociedade burguesa, que ela chama de primeira modernidade e de segunda modernidade. Perdão. A primeira modernidade seria mais ou menos lá do século XVII, dos primórdios de um processo de industrialização, e isso vai se estender até mais ou menos o início do século XX. Tá? O que caracteriza esse mundo dessa primeira modernidade, segundo a Carmen Lecardi? Tá? O que caracteriza é que o futuro é uma página em branco, tá? E é uma página em branco que será preenchida, tá? Por nós, na medida em que nós é que vamos construí-lo.
Então é interessante que todo o nosso esforço, todo o nosso conjunto de ações, ele se dá exclusivamente em função desse futuro, de um futuro que, repito, é uma página em branco e que nós vamos preencher essa página com nossas ações e que vamos, repito mais uma vez, transformar a nossa vida numa vida mais confortável. Tá? Essa ideia dessa primeira modernidade, ela não é de se estranhar. Se vocês quiserem fazer algumas analogias, algumas comparações, pensarmos, por exemplo, que coincide, tá, com o surgimento da economia, coincide com o surgimento da própria pedagogia. Né? Ora, o que é a pedagogia? O que é a educação, no fundo? É exatamente, por que você estuda? Né? É exatamente por quê? Porque você espera que com esse estudo você acumule informações e transforme a sua vida, o seu futuro, numa coisa melhor, num mundo mais confortável. Tá? Entretanto, a Carmen Lecard nos chama a atenção que depois da segunda metade do século XX, entramos naquilo que ela chama de segunda modernidade. Tá? E o que é essa segunda modernidade? Tá? Ela parte do princípio que o futuro, tá, ele não é tão certo assim. Tá? Ou seja, não importa o esforço que produzimos, não importa a vida que possamos ter, todos os nossos trabalhos, esse futuro é completamente incerto. Tá? É interessante aqui que essa marcação dessa assim chamada segunda modernidade, ela se dá fundamentalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Querendo ou não, a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o surgimento daquilo que ficou conhecido durante muito tempo como Guerra Fria, quer dizer, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética a partir de um arsenal nuclear, isso gerou nas pessoas, ou contribuiu muito, tá, para gerar isso, numa ideia de uma incerteza absoluta. Né? Ou seja, antes eu tinha uma expectativa que era palpável. Eu podia me esforçar, eu podia trabalhar e eu conseguiria chegar àquele objetivo mais à frente. No mundo pós-Segunda Guerra, no mundo pós quebra dessas certezas, tá? O que você passa a viver são riscos, o que ela chama de riscos globais. E isso, por favor, eu citei o caso das bombas atômicas, mas efetivamente nós passamos a ter, de uma maneira um tanto mais recente, elementos muito mais significativos nesse sentido, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? A questão da incerteza a respeito do mundo em que vivemos. Ou seja, se tínhamos então certezas absolutas, expectativas em relação a esse futuro, esse mundo da segunda modernidade nos leva a uma grande interrogação. E que interrogação é essa? Para o que o futuro nos reserva? Na próxima videoaula a gente continua com essa conversa. Até lá.